A doutora Carla está nos ouvindo? Sim, Sim, excelência. excelência. Vossa Excelência tem a palavra já, viu? Já está contando o tempo. Muito obrigada. Muito obrigada. Tá dando um Está eco. dando um eco. Posso dar Posso início? dar início? Já poderia ter iniciado. Ok. Ok. Excelentíssimo senhor presidente, nobre, eminente relatora, nobres desembargadores, ilustre representante do Ministério Público, estendo meus cumprimentos ao defensor público que aqui se encontra, bem como aos demais colegas. Venho à tribuna sustentar o presente habeas corpus em favor de Adrilene Pereira da Silva, que se encontra presa preventivamente, sem que subsistam de forma concreta e atual os requisitos legais da custódia cautelar. Excelências, o primeiro ponto que precisa ser enfrentado é o equívoco fático que sustenta o indeferimento da prisão domiciliar. A decisão menciona que havia uma criança no interior da residência no momento da prisão e, a partir disso, passa a tratar a paciente como se fosse mãe daquele menor, exigindo a demonstração de imprescindibilidade aos cuidados da criança. Ocorre que essa premissa ela não corresponde à realidade dos autos. A criança, que se encontrava na residência, é filha do namorado da paciente, inclusive o mesmo afirmou isso em sede de depoimento na delegacia. Não é filha da paciente. A paciente não era mãe. Está em sua primeira gestação. Portanto, a decisão ela constrói a negativa da domiciliar a partir de um dado fático inexistente. Presume a maternidade que não existe. Esse ponto é essencial porque a análise feita pelo juízo gira em torno da ideia de que ela já exerceria papel materno e que não teria sido comprovada a imprescindibilidade. Contudo, o fundamento legal invocado pela defesa não era de uma mãe de uma criança menor de 12 anos, era, sobretudo, de uma mulher gestante com gravidez de risco. E aqui está a diferença crucial. No caso concreto, estamos diante de uma mulher grávida pela primeira vez com gravidez de risco, conforme documentação aos autos, com parto previsto para agora, no final de fevereiro. A proteção legal, ela incide pela condição de gestante, independentemente de já possuir outros filhos. O artigo 318-A do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva imposta à mulher gestante será substituída por prisão domiciliar, salvo situações excepcionais previstas em lei. Não condiciona essa substituição ao fato de já ser mãe de outra criança. Não exige a comprovação de imprescindibilidade quanto à situação envolver gestante. Ao deslocar o foco da condição de gestante para a existência de uma criança na residência, que sequer sua filha, a decisão ela deixa de enfrentar corretamente o fundamento jurídico apresentado. E com o devido respeito. Uma decisão que parte de premissa fática equivocada, ela compromete a própria validade da conclusão alcançada. O que se tem aqui não é uma mãe tentando invocar proteção genérica. O que se tem é uma mulher grávida pela primeira vez em situação de risco, cuja condição específica atrai a incidência direta da norma legal protetiva. E aqui é importante deixar absolutamente claro, excelências, o caso concreto ele não se enquadra em nenhuma das hipóteses excepcionais que autorizariam o afastamento de uma prisão domiciliar. A legislação e a jurisprudência consolidaram que a substituição pode ser afastada quando houver um crime praticado com violência ou grave ameaça, ou quando houver circunstâncias concretamente demonstradas de risco real e específico que torne a domiciliar inadequada. Nada disso aqui está presente. Não houve violência, não houve grave ameaça, não houve situação que revele periculosidade concreta da paciente. A decisão menciona a quantidade de entorpecentes e risco de reiteração delitiva. Mas esses fundamentos são genéricos e não se confundem com situação excepcionalíssima capaz de afastar norma expressa de proteção à gestante. A jurisprudência é firme no sentido de que a gravidade abstrata do delito ela não basta para afastar a incidência do artigo 318-A. Portanto, ao manter a prisão preventiva de uma mulher grávida pela primeira vez, sem violência, sem fundamentação concreta e fora das hipóteses legalmente previstas de excepcionalidade, a decisão ela acaba por esvaziar o comando normativo criado exatamente para situações como esta. Há ainda um aspecto que, por si só, impõe reflexão maior detida deste tribunal. A paciente ela encontra-se em gestação de risco, conforme documentação médica juntada aos autos. Houve registros de episódios de sangramento e necessidade de acompanhamento contínuo. O parto estava previsto para agora, final de fevereiro. Estamos falando, portanto, de uma mulher em estágio de avançado de gestação, em condição que exige monitoramento médico regular, estrutura adequada e ambiente minimamente compatível com a dignidade humana.
E aqui há um dado adicional que agrava o cenário. Consta nos autos a informação de que o próprio berçário da unidade prisional encontra-se em reforma e desativado. Ou seja, a estrutura destinada ao acolhimento de mães e recém-nascidos não está plenamente disponível. E isso não é um argumento retórico, é um dado concreto. A manutenção da prisão preventiva nessas circunstâncias não atinge apenas a paciente, ela atinge diretamente o nascituro. Atinge uma criança que sequer nasceu e que já se encontra submetida às limitações estruturais do sistema carcerário. O processo penal ele não pode ser indiferente a essa realidade. A custódia cautelar não pode ignorar que estamos diante de uma uma gestante em situação de vulnerabilidade clínica, em ambiente que não oferece condições ideais para acompanhamento de pré-natal ou eventual puerpério imediato. A proximidade do parto, ela exige uma prudência jurisdicional, exige ponderação, exige a aplicação das normas protetivas de forma efetiva e não meramente formal. Manter a prisão preventiva, nesse contexto, ela revela desproporcionalidade, sobretudo quando existem alternativas juridicamente previstas e aptas a garantir o regular andamento do processo, sem submeter a mãe e o filho a risco desnecessário. Superadas as questões relacionadas à gestação, é preciso voltar ao ponto central. A prisão preventiva somente pode subsistir quando houver demonstração concreta de que a liberdade do acusado ela compromete o processo ou representa um risco real à ordem pública. A decisão menciona garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva. Entretanto, não aponta qualquer elemento concreto que indique que esta acusada, especificamente em liberdade, voltaria a delinquir ou interferiria na instrução. Não há notícia de ameaça à testemunha, não há tentativa de fuga, não há descumprimento de medida anterior, não há histórico criminal. Trata-se de uma réprimária com residência fixa, vínculos familiares e endereço certo. A fundamentação ela se apoia na gravidade do fato investigado e na apreensão realizada. Mas a gravidade abstrata do delito ela não basta para justificar somente a prisão preventiva. Se bastasse, a prisão cautelar deixaria de ser exceção e passaria a ser a regra de forma automática. A prisão preventiva, ela exige necessidade concreta e atual, exige ela demonstração de que sem a custódia, o processo ele entraria em risco. E essa demonstração não aparece na decisão. Sem elementos individualizadores que revelem o risco real, a manutenção da prisão ela deixa de ter natureza cautelar e ela assume contornos de antecipação de pena, o que é incompatível com o princípio da presunção de inocência. Excelências, ainda que este tribunal entenda pela necessidade de algum controle estatal, a prisão preventiva não se mostra a única, nem a mais adequada resposta. O Código de Processo Penal ele estabelece um sistema progressivo de cautelares. A prisão é a última medida, aplicável apenas quando todas as demais se revelarem insuficientes. No caso concreto, não houve análise efetiva das medidas alternativas previstas em lei. Não se examinou-se a possibilidade de monitoramento eletrônico, não se avaliou o recolhimento domiciliar, não se considerou comparecimento periódico em juízo, não se cogitou a proibição de manter contato com eventuais réus ou de frequentar determinados lugares. A decisão simplesmente concluiu que as cautelares seriam inadequadas sem explicar o porquê. E é justamente aqui que reside a falha. O juiz ele precisa demonstrar a insuficiência das medidas alternativas antes de manter a prisão preventiva. Se a preocupação é evitar uma reiteração, a monitoração eletrônica ela é instrumento eficaz. Se a preocupação é impedir contato com terceiros, pode-se fixar a proibição expressa. Se a preocupação é garantir comparecimento aos autos processuais, pode-se impor obrigações periódicas. O ordenamento ele oferece mecanismos menos gravosos e suficientes para assegurar o andamento regular do processo. Manter a prisão, especialmente nas circunstâncias já expostas, uma gestação de risco, um parto recente ou iminente e estrutura prisional completamente inadequada, revela desproporcionalidade quando existem alternativas aptas a atender à finalidade cautelar. A prisão preventiva ela não pode ser tratada como resposta automática, ela deve ser excepcional, necessária e fundamentada. E, neste caso, há medidas plenamente capazes de substituir a custódia extrema. Por fim, este caso ele exige, sim, uma decisão técnica, mas também exige uma decisão sensível à realidade concreta. Não se trata aqui de afastar a aplicação da lei, trata-se justamente de aplicá-la corretamente. Temos uma mulher grávida pela primeira vez, com gestação de risco, cujo parto estava previsto agora para esse final de fevereiro, porém até agora não temos notícia se ocorreu ou não. Consta nos autos que o berçário da unidade prisional encontra-se em reforma e desativado. Não há demonstração concreta que sua liberdade represente risco atual
ao processo, não há fundamentação individualizada que sustente a necessidade da prisão extrema. A prisão preventiva deve ser medida excepcional, sim, e a lei estabelece critérios objetivos. A Constituição impõe limites claros, e o processo penal ele não pode ignorar a proteção devido à maternidade e à dignidade da pessoa humana. Diante desse cenário, a defesa requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva e de forma subsidiária que seja substituída por prisão domiciliar, nos termos do artigo 318-A do Código de Processo Penal, ou ainda por medidas cautelares diversas que este tribunal entender adequadas. Esta é a manifestação da defesa. Muito obrigada. Muito obrigada. Agradecemos. Concedo a palavra ao Ministério Público por igual tempo. Senhor presidente, analisando atentamente os presentes autos, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada como garantia da ordem pública, gravidade concreta do delito, tendo em vista a apreensão de 10 quilos de maconha na residência da paciente. No presente caso, embora esteja devidamente fundamentada a prisão preventiva, há a caracterização do Instituto da Litispendência, conforme sobejamente analisou o doutor Maurício Carneiro, em seu parecer, que há um pedido idêntico que já foi formulado anteriormente perante esse egrégio Tribunal de Justiça, nos autos do habeas corpus 06.311.39, dígito 05.2025.8.06.0000, impetrado em favor da paciente, e número dos quais o Ministério Público apresentou manifestação no sentido da negação da ordem de habeas corpus. Por todo exposto, o Ministério Público opina pelo não conhecimento da presente ação. Cedo a palavra à eminente relatora, desembargadora. Senhor presidente. Questão em discussão. As questões em discussão consistem em definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do artigo 312 e 313 do CPP, e 2, estabelecer se a condição de gestante autoriza a substituição de prisão preventiva por domiciliar nos termos do artigo 318, 318-A do CPP. Terceiro, identificar se condições pessoais favoráveis afasta a custódia cautelar. E quarto, verificar a adequação de medidas cautelares diversas da prisão. Razão de decidir. Admissibilidade. Presentes pressupostos de admissibilidade. No entanto, aqui em sede do parecer, como bem disse agora o digno procurador, o parecer alega a ocorrência de litispendência do presente URIT, em virtude de habeas corpus, aqui número dito, que teria a mesma causa de pedir e a mesma parte do presente habeas corpus. Ocorre que, conforme aventurado pela impetrante em folhas 124 a 127, o presente URIT impugna decisão de folhas 48 a 54 dos autos aqui dito, indeferindo o pedido de revogação de prisão preventiva da paciente, prolatada, e aqui é o ponto, em data posterior à impetração do habeas corpus aqui dito. Quanto ao mérito, a tese de alegação de requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, compulsão dos autos de origem, depreende-se que o juiz da Corte decretou a prisão preventiva com base na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, evidenciado pelos elementos de informação colhidos pelo inquérito policial aqui dito, conforme consta as folhas 1 USC 52 dos autos de origem, bem como da garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta supostamente praticada pela acusada, que foi presa em flagrante na posse de 10.130 gramas de maconha e apetrechos, comumente utilizados na traficância como 4 balanças de precisão, aparelhos celulares, materiais para embalagem de droga, fita adesiva, cartão de crédito, além da quantia de R$1.000 em dinheiro, conforme que a materialidade no auto de apresentação
e apreensão às folhas 7 dos autos de origem, o que evidencia periculosidade da paciente, justificando assim a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. E aqui eu, em acréscimo, cito uma jurisprudência do STJ, em que aspas, são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva. No caso do tráfico ilícito de entorpecente, a quantidade, a variedade ou a natureza da droga apreendida, bem como a gravidade concreta do delito, e aqui é um julgado de 5 de abril de 2022. Também o Supremo Tribunal Federal assentou, aspas, a quantidade de droga apreendida, segundo a decisão do Supremo, evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem da prisão preventiva, fecha aspas, e aqui é um julgado de 16 de março de 2017, e também cito aqui um precedente aqui também do STJ de 14 de maio de 2024, nesse mesmo sentido. Ademais, verifica-se o preenchimento dos requisitos do artigo 313.1 do CPP, uma vez que o crime imputado possui pena máxima superior a 4 anos, autorizando legalmente a medida extrema. Portanto, ao contrário do que alega a parte impetrante, não se verifica, pelo menos neste momento, nenhum constrangimento legal, tendo o magistrado impetrado, fundamentado sua decisão, de acordo com as exigências previstas no artigo 93.10 da Constituição Federal e artigo 282, parágrafo 6º e 315 do CPP. Quanto à tese do pleito de conversão de prisão preventiva em domiciliar, a parte pleiteia a substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar pela paciente estar gestante. Ocorre que a alegação por si só não basta para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, sendo necessário analisar outros as peculiaridades do caso concreto. E, nesse caso em apreço, apesar de a parte petante ser gestante, não se verificam os requisitos para a concessão da medida neste momento processual. No que concerne o pleito da parte petante acerca da prisão domiciliar, que é mulher gestante, com fundamento no artigo 302 do CPP, importante consignar que, segundo o inquérito policial, na residência da paciente foram encontradas cerca de 10 quilos de maconha, que inclusive estava sendo utilizado no momento do flagrante, fato perceptível pela composição policial, devido ao odor característico da substância, o que fere o melhor interesse da criança e demonstra ausência de condições devidas na ambiência para o cuidado dos infantes. E aqui, no inquérito policial, as folhas 151 dos autos de origem. E, nesse sentido, também, você tem aqui a jurisprudência, nesse mesmo sentido, não obstante que aqui foi dito pela sustentação oral que tem o risco, né, da gravidez, mas a parte pretante não juntou qualquer documento que comprove o risco da gravidez ou a incapacidade de permanência da paciente na unidade prisional. Diante das considerações, constato que não foram preenchidos os requisitos estabelecidos para essa conversão da prisão preventiva em domiciliar. Também dessa tese de condições subjetivas, eventuais condições subjetivas por si só não são suficientes, também a aplicação de medidas cautelares, no artigo 389 também não seria apropriado, e por todo esse motivo, aqui eu digo a tese de julgamento, a prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do tráfico de drogas, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos e, além dessa traficância, os apetrechos, balança, vários apetrechos aqui já delineados para a garantia da ordem pública. A condição gestante não autoriza automaticamente, esse é o ponto, a substituição, podendo a medida se afastar das situações excepcionais, como quando o tráfico é praticado no ambiente doméstico.
E aqui não foi demonstrado risco, não tem nenhum documento comprobatório, como foi dito na sustentação favorável. Por todo esse exposto, ordem conhecida e denegada é como voto, Excelência. Foi o voto do desembargador Carneiro Lima. Confirmo o voto já lançado provisoriamente, acompanhando a relatora. Desembargadora Lira, acompanhei a leitura do voto, analisei aqui também a situação. Adiante que acompanhe o entendimento de Vossa Excelência, mas eu sugiro que haja uma determinação, já que é inquestionável o fato da gravidez, né? Isso é indiscutível, e certamente uma mulher grávida ela merece um tratamento diferenciado em razão do seu estado de gravidez, e seja determinado, né, que todas as medidas necessárias para a preservação da saúde, seja da paciente ou da criança que traz no seu ventre, sejam adotadas pela autoridade responsável pela sua custódia, né? Prestando toda a assistência médica que possa necessitar, tendo em vista o bem-estar da paciente e também da criança. É a sugestão que eu faço, se Vossa Excelência aceitar, inserir, incluir no vosso voto essa determinação. Acato sim. Já está aqui anotado, Crescente. De ofício. Isso. Portanto, proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, conheceu o habeas corpus para denegá-lo, aquiescendo a relatora com a sugestão feita de determinar a autoridade responsável pela custódia da paciente não envie esforços, não praticando todos os atos necessários para garantir o bem-estar, a saúde da gestante e da criança em face do seu estado de gestação. Próximo processo é o item 32 do roteiro. Imediatamente seguinte, habeas corpus 63288, dígito 29, ponto 2025.8.06, ponto sequência de 4 zeros. Impetrante Almerivânia Ferreira, paciente Francisco Márcio Teixeira Perdigão, impetrado juiz de direito da primeira vara de execução penal da comarca de Fortaleza, sob relatoria da desembargadora Lira, inscrita para fazer sustentação oral a doutora advogada Almerivânia Ferreira, a quem concedo a palavra pelo tempo regimental de 15 minutos. Boa tarde. Consegue me ouvir bem, Excelência? Sim, doutora, pode prosseguir. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Mário Parente, excelentíssima senhora relatora, desembargadora Lira Ramos, ilustre representante do Ministério Público, doutor Francisco Nildo, ilustre representante da Defensoria Pública, doutor Leonardo Moura, senhoras e senhores presentes. Falo nessa tribuna em defesa da liberdade do Francisco Márcio Teixeira Perdigão. Inicio com uma afirmação simples, mas juridicamente incontornável. Não se pode restabelecer uma prisão preventiva como se nada tivesse acontecido depois da anulação da sentença condenatória e da declaração de ilicitude das provas pelo Superior Tribunal de Justiça. Aqui não estamos discutindo mérito condenatório. Estamos discutindo legalidade da prisão cautelar. E o que esta Câmara precisa responder é apenas isto. Pode alguém ser preso preventivamente com base em fundamentos que precisam ser reconstruídos depois da anulação da sentença e da invalidação das provas? A defesa sustenta que não. Primeiro ponto, não se trata de mera regularização. O Ministério Público afirma que não houve nova decretação de prisão, mas simples regularização de uma prisão preventiva antiga. Com devido respeito, essa leitura viola frontalmente a sistemática do processo penal contemporâneo. Quando o STJ anula a sentença com efeito ex-tunc, o processo retorna ao estágio anterior à condenação, mas não retorna congelado no tempo.
retorna para que o juiz reavalie o estado atual da causa, inclusive a necessidade da prisão. Prisão preventiva não é instituto automático, não é cláusula pétrea, não é herança processual. Ela exige contemporaneidade, fundamentação concreta, demonstração atual e perigo libertatis. O que houve aqui? Não houve nova decisão cautelar estruturada à luz do artigo 312, houve apenas a afirmação de que a preventiva permanece válida. Mas preventiva não subsiste por inércia. Segundo ponto, o problema das provas anuladas. O STJ reconheceu a ilicitude das provas que sustentam a condenação e aqui surge uma questão crucial. Se a condenação foi anulada porque as provas eram ilícitas, qual é o lastro probatório que sustenta hoje a prisão preventiva? E aqui ressalto, excelências, que as provas que sustentaram a referida condenação do paciente foi a devassa ilícita de um aparelho telefônico, juntamente com os frutos dessa devassa, que foram as interceptações telefônicas. O Ministério Público diz que essa análise é de mérito. Não, não é. Fumus comissi delicti é requisito da prisão cautelar. Se as provas que estruturavam o fumus foram invalidadas, a prisão precisa ser reavaliada. Reavaliada, quer dizer. Não se trata de discutir condenação. Trata-se de verificar se ainda existem provas da materialidade, indícios suficientes de autoria. Sem isso, a prisão cautelar se transforma em antecipação de pena, exatamente o que a Constituição proíbe. Terceiro ponto, a falácia do estunque absoluto. O parecer sustenta que, como a sentença foi anulada, desaparece o trânsito em julgado e não há extinção da punibilidade. Isso é correto. Mas isso não resolve a questão da prisão. Porque uma coisa é inexistir título executivo, outra coisa é afirmar que uma prisão preventiva antiga, fundada em um contexto probatório que agora foi desconstituído, permanece irretocável, intocável. O efeito estunque não pode ser seletivo. Se volta ao estado anterior da sentença, volta também a necessidade de reexaminar cautelarmente a situação. Ressalta, Excelência, que o status do processo era arquivado definitivamente, havendo certidão de trânsito em julgado e guia definitiva, existindo apenas a prisão-pena de competência da primeira vara da execução penal. Não existindo prisão preventiva automática por restauração processual. Não existe. Quarto ponto, vedação de prisão automática e fundamentação concreta. Desde o pacote anticrime, a lógica é clara. O juiz não pode agir de ofício para decretar preventiva. E mais, toda manutenção exige fundamentação concreta e atual. A decisão que determinou a expedição do novo mandado limitou-se a dizer que a preventiva anterior permanece válida. Mas onde está demonstrado o atual risco? Risco da ordem pública, risco da instrução, risco da aplicação da lei penal. A decisão não reconstruiu o juízo cautelar, ela presumiu. E no processo penal democrático, presunção é atributo de inocência, não a de culpa. Quinta questão, contemporaneidade. A jurisprudência do STF e do STJ é firme. A contemporaneidade diz respeito aos fundamentos da prisão. Não se pode manter alguém preso com base em fundamentos pretéritos, desconectados da realidade atual do processo. Aqui houve a anulação das provas, houve a cassação da sentença, houve a expedição de alvará pelo juiz de execução penal, houve a soltura e uma prisão que foi decretada em dezembro de 2017, ou seja, se passaram 8 anos. E, para surpresa do paciente, em menos de 24 horas, sem fato novo, expede-se um novo mandado. Isso não é reavaliação cautelar, é reativação automática. A reativação automática é incompatível com o artigo 312 do CPP e com o artigo 5º, inciso 61 da Constituição.
Aqui a sexta questão, o sexto ponto é a questão central, que é o risco da banalização preventiva, da prisão preventiva. Se esta Câmara entender que basta dizer que a preventiva antiga continua válida, estaremos abrindo um precedente perigoso. Toda vez que uma condenação for anulada, a prisão continuará como se nada tivesse acontecido. Isso transforma a preventiva em pena provisória. E prisão provisória não pode ser instrumento de compensação institucional. Ela pode existir quando demonstrada de forma concreta e atual, e sua necessidade. E, por fim, excelências, a liberdade é a regra. A prisão é a exceção. A sentença ela foi anulada, as provas foram declaradas ilícitas pelo STJ, a execução foi encerrada, o paciente foi posto em liberdade. Se o Estado deseja novamente restringir sua liberdade, deve fazer isso com decisão cautelar nova, fundamentada, atual e concreta. O que não pode admitir é a perpetuação automática de uma prisão ancorada em um contexto probatório já desconstituído, que foi formado há 8 anos atrás, dezembro de 2017. Por isso, requer-se o reconhecimento da ilegalidade da manutenção automática da prisão preventiva, a concessão da ordem para revogar a custódia cautelar, porque no processo penal democrático, a liberdade não pode depender de ficções processuais. É o que se pede. Muito obrigada. Excelência, o Ministério Público reitera o parecer já acostado aos autos. Cedo a palavra, eminente relatora, desembargadora Lira, para a leitura do seu projeto de emenda. Questões em discussão. As questões de discussão consistem em definir se houve decretação de ofício da prisão preventiva após a cassação da sentença condenatória. E 2, estabelecer se subsistem os requisitos autorizadores da custódia cautelar, especialmente diante do reconhecimento de ilicitude de parte das provas, e aqui é parte, não são todas as provas, parte das provas pelo STJ. Razões de decidir. Da alegação de ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, bem como da suposta decretação da prisão de ofício. Inicialmente, verifica-se que o presente jurídico versa acerca de decisão interlocutória, proferida após cassação de sentença condenatória, nos autos, aqui pelo STJ, conforme folhas 3.830 e 3.831 dos autos de origem. A Corte Superior, no julgamento do habeas corpus aqui dito, conheceu da ordem para concedê-la em parte, não concedeu totalmente, em parte, reconhecendo a ilicitude das provas colhidas a partir do acesso aos dados constantes do aparelho celular de Antônio Gleus Gomes do Nascimento. Dessa forma, determinou a cassação da sentença condenatória, para que seja refeita, e aqui é o ponto, sem levar em consideração as provas aqui, as demais provas, conforme as folhas 13 e 34. Diante disso, o colegiado da Vara de Delito de Organização Criminosa prolatou o deciso, entendendo que permaneceu incólume a prisão preventiva anteriormente decretada, a folha 362 a 371, determinando a expedição de mandado de prisão preventiva em favor do paciente. Na mesma decisão, o juiz Acor destaca, aspas, a necessidade, adequação, eventual revogação da custódia cautelar será oportunamente examinada quando do julgamento do pedido incidental atualmente em tramitação nesse juízo. E aqui consta as folhas 3.831 dos autos de origem. Não merece guarida a alegação da parte petrante que a prisão teria sido decretada de ofício após trânsito em julgado e execução da guia definitiva, conforme devidamente explicitado pelo colegiado da Vara de Delito de Organização Criminosa, a prisão preventiva do paciente teria secretado anteriormente as folhas 362 a 371 do processo aqui dito, consubstanciada na necessidade de assegurar a ordem pública.
Destaque que o decreto prisional foi previamente requerido, não foi de ofício, foi previamente requerido pelo Ministério Público em sede na exordial acusatória, as folhas 181 dos autos aqui dito, de forma que não há o que se falar em decretação de prisão preventiva de ofício pelo juízo primário. Não obstante, constata que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada no processo incidental, tem um processo incidental aqui dito, que o juiz de origem deferiu o pleito de revogação da prisão preventiva suscitada pela defesa do paciente. A análise dos autos revela que a custódia cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta delitiva e da periculosidade do paciente, pois teria condição de liderança da integração de organização criminosa armada, primeiro comando da capital, PCC, o que evidencia não apenas a periculosidade do paciente, mas justifica a medida extrema diante da necessidade de obstar a atuação da organização criminosa. E aqui, cito aqui a jurisprudência do Supremo, que a organização criminosa já, por si só, já pode ser decretada a prisão preventiva, do STJ também, que tal circunstância não condiz a necessária e imediata absorção da hora paciente, porque o reconhecimento da ilicitude de tais provas não tem o condão de macular todo o processo. Esse é o ponto. Não tem, essa ilicitude não tem o condão de anular todo o processo, porquanto, ao menos, pelo que se pode aferir, sem o revolvimento do contexto fático probatório dos autos, há provas independentes, que esse é o ponto, capazes de, eventualmente, por si sós, sustentar a condenação, o que deverá ser analisado com maior profundidade pelo juiz de primeiro grau ao refazer a sentença. Fecha aspas. Desse modo, a ilicitude das referidas provas não desqualifica automaticamente a presença do fumus commissi delicti, tendo em vista os demais elementos de informações presentes no procedimento investigatório criminal 048/2017 da HE Ceará, uma vez que, no decorrer da instrução criminal, foi produzido vasto acervo probatório que deve ser analisado pelo competente juízo, qual seja a vara de delito de organização criminosa, para a produção de nova sentença condenatória, respeitando as provas lista dos autos, não as ilícitas que foram anuladas pelo STJ. Ainda que conhecida a ilicitude da apreensão do aparelho celular e das provas dela decorrentes, em momento algum foi determinado, e esse é o ponto, o STJ, em momento algum, determinou a soltura do acusado, tendo em vista que a análise exclusiva das provas remanescentes embasará prolação de nova sentença condenatória. O ato impugnado não se confunde com a absolvição do acusado, uma vez que o processo segue sua instrução criminal com a apresentação de novos memoriais pela defesa dos acusados e pela acusação. E um ponto importante aqui a ressaltar, e aqui em negrito, o paciente se encontra nos dias atuais, esse é o ponto, foragido do distrito da culpa. Em virtude da cassação da sentença penal condenatória, foi determinada a extinção da execução penal em curso, momento oportuno em que o juiz de execução procedeu com a baixa do mandado de prisão preventiva expedido anteriormente, colocando o paciente, e aqui diga-se, equivocadamente, em liberdade na data de 19 de dezembro de 2025, sem qualquer decisão judicial concedendo o benefício da liberdade provisória ao paciente, que optou por se evadir. Esse é um ponto crucial. Optou por se evadir do distrito da culpa, não tendo sido preso até os dias atuais, ainda com mandado de prisão em aberto. Está em aberto ainda o mandado de prisão. Desse modo, tem-se que a fundamentação acostada pelo juiz impetrado em contraamparo no entendimento esposado pelo STJ, de que, aspas,
A fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte de asseguração da aplicação da lei penal, fecha aspas, aqui é uma decisão da 6ª turma do STJ de 17 de fevereiro de 2023. Tal compreensão restou sedimentada ainda no enunciado 2 da súmula desta Corte de Justiça, que, aspas, a ameaça concreta e evidenciada de fuga, bem como a efetiva evasão no distrito da culpa, constitui fundamento para o decreto de prisão provisória com o fim de assegurar a aplicação da lei penal. Fecha aspas. Justifica-se ainda a decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo fecha aspas, e aqui também é decisão jurisprudencial, tanto do Supremo como do STJ e desta Corte. Assim, ao contrário do que alega a parte petante, não se verifica neste momento nenhum constrangimento ilegal, tendo o magistrado fundamentado suas decisões de acordo com a Constituição e com o artigo 282, parágrafo 6, 315 do CPP. E aqui a tese de julgamento é a cassação de sentença condenatória não revoga automaticamente a prisão preventiva anteriormente decretada, se esta não foi expressamente anulada por decisão judicial superior. 2. Não há decretação de ofício quando a prisão preventiva foi previamente requerida pelo Ministério Público e apenas mantida após o retorno dos autos ao estado anterior à sentença. 3. A ilicitude de parte das provas não afasta por si só fumos comissos delitos quando subsistem elementos autônomos diversos. A gravidade, 4. A gravidade concreta da conduta, a atuação e a organização criminosa e a fuga do distrito da culpa constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva nos termos do artigo 312 do CPP. Por todo esse exposto, ordem conhecida e denegada é como voto, presidente. Vota, desembargador Carneiro Lima. Eu acompanho a relatora. Igualmente, eu ratifico o voto provisório por tudo que já foi exposto pela eminente relatora. Eu acompanho o seu entendimento e, com isso, proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade, denegou a ordem de habeas corpus. Conheceu e denegou a ordem de habeas corpus. Na sequência, chamo agora o item 36 do roteiro, esta pauta. 36. Habeas corpus de número 620803, dígito 05.2026.8.06, sequência de 4 zeros. Petrante Leonardo Feitosa Arraes Minete. Paciente Yuri da Silva Ribeiro. Impetrado juiz de direito do 7º Núcleo Regional de Custódia das Garantias, sede Maracanaú. A relatoria é do desembargador Carneiro Lima. Inscrito para sustentar oralmente, o doutor advogado Leonardo Feitosa Arraes Minete, a quem concedo o tempo de 15 minutos para apresentar suas razões. Boa tarde a todos. Saúde essa primeira a pessoa do presidente. Tem algum eco? Não, doutor, pode continuar. Presidente, parente Teófilo, do desembargador relator Carneiro, do desembargador Lígia, do desembargador Lira, todo representante público da Procuradoria Geral de Justiça, colegas advogados, público. O que me traz aqui, todos examinadores, é um caso em que um réu, um paciente foi preso pelo crime do artigo 33 e 35 da Lei de Tráficos. Onde o magistrado fundamentou o decreto preventivo em uma fundamentação idônea do doutor Mário Parente. O doutor juiz de primeiro grau, ele para
decretar prisão preventiva do paciente, baseou-se em um inquérito policial. Inquérito policial esse, desembargador Mário Parente, em que tramita desde agosto de 2019 perante a Vara Criminal de Aquiraz. Ou seja, tem mais de 5 anos que esse inquérito tramita e não tem fim. Então, com base nesse único inquérito policial que o paciente responde, que não existe sequer denúncia formalizada dos autos, o juiz Oacó, parente, doutor de Barolígia, decretou a preventiva do paciente. E aqui doutor, abre um parêntese, tendo em vista que esse processo, esse inquérito, ele se encontra parado desde o ano de 2024, em que o parecer do Ministério Público atuante na Vara de Aquiraz requereu novas diligências. Será que é razoável, doutor, decretar e manter a preventiva de um paciente réu primário com base exclusivamente no inquérito policial que tramita há 5 anos? Inclusive, existe precedente em que o inquérito policial tramita há mais de 5 anos é cabível o seu trancamento ou a concessão de prazo para a sua finalização. Em razão deste único inquérito, repito, que tramita o Mário Parente. E desculpa aqui a insistência, porque o único processo que o paciente tem, o único inquérito que ele tem, o juiz Oacó decretou a preventiva dele. Onde está a razoabilidade dessa preventiva? O crime ora em análise é daqueles praticados sem violência sem ameaça. É um crime de tráfico, onde foi apreendida pequena quantidade de drogas. Em razão do paciente não ter nenhuma condenação para o Mário Parente. Certamente o paciente, em caso de eventual condenação, receberá um reprimendo em regime aberto ou semiaberto. Qual a justificativa de manter o paciente preso? Vossa Excelência aí pode, inclusive, acessar os autos do inquérito e verificar o que eu estou dizendo. É um inquérito que tramita desde 2019, que não foi concluído e que não tem denúncia. Como é que se fundamenta uma prisão preventiva baseado em inquérito que tramita há 5 anos? Em que, doutor Marradores? Inquérito este que o paciente nunca foi ouvido. Em razão do exposto, peço venha ao parecer público e peça a concessão da ordem de habeas corpus para conceder a liberdade do paciente mediante cautelares. Inclusive, o doutor juiz Oacó não devidamente fundamentou a inadequação das medidas cautelares em desfavor do paciente, fazendo de forma totalmente genérica e abstrata. Assim, peço venha e peço a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente ainda mediante cautelar da prisão. Obrigado. Agradecemos também, doutor. Com a palavra, o Ministério Público, por igual tempo. Senhor presidente, trata-se de prisão preventiva fundamentada com garantia na ordem pública, fundamentos no artigo 33 e 35 da Lei 11.343/2006. Portanto, não merece guarida os fundamentos apresentados no presente habeas corpus, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada nos autos. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Carneiro, para apresentar o seu projeto de emenda.
leitura do projeto de emenda. Caso em exame. Habeas corpus com pedido de liminar impetrado por outro paciente Júlio da Silva Ribeiro, preso e considerado pela prática dos delitos previstos no artigo 33, artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, indicando como autoridade coatora o juiz de direito do 7º Núcleo de Custódias e de Garantias da Comarca de Maracanaú. Questão de discussão. Pois, a questão de discussão consiste em analisar a legalidade da manutenção da prisão do paciente à luz dos requisitos das suas condições pessoais favoráveis, examinar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Razão de decidir. Diversamente informado pelo impetrante, a magistrado de origem destacou motivos concretos que fundamentaram a prisão do paciente, considerando a gravidade dos crimes, notadamente pelo modus operandi, delito de tráfico de drogas praticado em comparsaria, bem como considerando a quantidade e a diversidade da droga apreendida, e ainda em face da periculosidade social do paciente, que ostenta outros registros. Fatos. Condições pessoais favoráveis não se mostram aptas por si sós a afastar a prisão preventiva, quando presentes fundamentos concretos justificam a segregação cautelar. 5. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para neutralizar os riscos inerentes à liberdade do paciente ante o risco à ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta do delito. Precedentes. Dispositivo e tese, ordem conhecida e negada. Pois não, desembargador Carneiro. Eu já havia dado o voto provisório, acompanhando o entendimento de Vossa Excelência. Nessa oportunidade, eu reafirmo, pelo que entendi da exposição feita na sustentação oral da defesa, argue-se a ausência de contemporaneidade na prisão, né? É porque se fala do longo tempo, né? De instauração do inquérito, né? Mas sabemos todos que a contemporaneidade ela não é uma questão aferível apenas em relação do tempo decorrido do feito, né? Do procedimento, mas se no presente há a necessidade demonstrada, né? De forma fundamentada, de decretação da custódia. E no caso aqui me parece que sim, pelos fundamentos que Vossa Excelência traz no voto ao qual eu me acosto. Portanto, acompanhe. Colho o voto da desembargadora Lígia. Confirme o voto provisório com o relator. Proclamo o resultado. Diga, doutor. Pois não? É uma questão de ordem? Sim, sim. Qual que é a questão de ordem? O caso parente da inquérito policial com relação a entendi, doutor. Entendi perfeitamente. Não tem nada a ver com relação a 2019. Entendi perfeitamente. Processo que ele foi preso em flagrante. Entendi perfeitamente. E me reportei sobre isso no meu voto, viu? É porque você falou da contemporaneidade. Porque eu deduzi do que Vossa Excelência disse. Aí o meu raciocínio jurídico, né? Eu deduzi das suas ponderações, doutor. Bom? Então, continuando aqui no julgamento. A desembargadora Lígia, então, acompanha ou não? Acompanha. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, conheceu do habeas corpus para denegá-lo, nos termos do voto do relator. O próximo processo é o último, é o de número 8, o roteiro extra-pauta. Sede de habeas corpus ainda. Número 62.10.22, dígito 18, ponto 2026, ponto 8.06, ponto sequência de 4 zeros. Impetrante Antônio Rafael Cavalcante Assunção. Paciente Ana Caroline Damião Fontes Braga. Impetrado juiz de direito da comarca de Pentecostes. Minha relatoria, escrito para sustentar oralmente, o doutor advogado Antônio Rafael Cavalcante Assunção, a quem concedo a palavra pelo tempo de 15 minutos. Excelentíssimo desembargador da primeira Câmara Criminal
e relator Mário Parente Neto, excelentíssima desembargadora Lígia Andrade de Alencar Magalhães, excelentíssima desembargadora Lira Ramos de Oliveira, excelentíssimo desembargador Francisco Carneiro Lima, Preclaro Procurador de Justiça, serventuários da Justiça, colegas advogados, boa tarde. Impende destacar que a paciente está encarcerada por período superior a 17 meses, sem qualquer evolução processual real e em descumprimento à decisão deste egrégio Tribunal Alencarino, que determinou o desmembramento do feito, perdendo a segregação definitivamente o caráter provisório e proporcional, desvirtuando-se em sanção ilegítima. Assim, devemos relatar a cronologia dos atos processuais, quais sejam 28/12/2022, por fato delituoso. Oferecimento da denúncia ocorreu em 10/11/23. O recebimento da denúncia e a decretação da preventiva em 5/8/2024. Em 30/8/2024, foi o cumprimento do mandato de prisão. De lá para cá, até o dia 18/11/2025, que foi uma decisão determinando o desmembramento e que fosse designada a audiência de instrução e julgamento, nada ocorreu. Tendo o juízo, a autoridade coatora, prestado informações afirmando ter designado a audiência de instrução, mas tal audiência não foi aprazada, inexistindo data e configurando a incerteza do início da instrução processual. Desta forma, resta evidente a injustificada demora, impondo o reconhecimento do constrangimento ilegal, momento em que ratifica todos os pedidos elencados no presente right, com a consequente expedição do alvará de soltura. É o que requer. Público. Senhor presidente, o Ministério Público reitera o parecer meritório já constatado aos autos. Passo a apresentar a proposta de ementa. Inclusive, aqui houve um ato falho meu, porque eu venho de conceder a ordem cautelar. Normalmente, de praxe, nós consultamos o advogado, né? Se tem interesse na sustentação, aqui acabou passando, mas, enfim. Vou apresentar a proposta. Razão de decidir. O RIT é conhecido, pois estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos e a admissibilidade. A imputação envolve crime de elevada gravidade concreta, consistente em tentativa de homicídio praticada com disparos de arma de fogo, havendo relatos testemunhais, elementos informativos que indicam a participação da paciente, circunstâncias que evidenciam o juízo preliminar, a presença dos requisitos do artigo 512 do CPP, especialmente para a garantia da ordem pública. A aferição de eventual excesso de prazo deve considerar as peculiaridades de cada caso concreto, não se submetendo a critérios meramente aritméticos, sendo relevante a pluralidade de réus e a adoção de providências processuais recentes. A decisão que determinou o desmembramento do feito e a designação de audiência de instrução e julgamento foi proferida em 18 de novembro de 2025, sem que até o momento tenha sido efetivado o desmembramento ou designada a audiência. Aí passou-se dezembro, um mês, janeiro, outro mês, fevereiro, outro mês, né? E não temos notícia. Revelando
paralisação injustificada da marcha processual. Conforme o advogado disse, eu venho constando aqui no meu voto, teve feito anterior esta determinação, até agora não atendida. A demora processual, nas circunstâncias verificadas, evidencia constrangimento ilegal, tornando desproporcional a manutenção da prisão preventiva. As medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos 1, 4 e 9 do CPP mostram-se adequadas e suficientes para resguardar a ordem pública e assegurar a instrução criminal em face do quadro contextualizado do processo, permitindo o acompanhamento das atividades da paciente, preservação da eficácia da instrução e o monitoramento de seus deslocamentos por meio de tornozeleira eletrônica. O prazo das medidas cautelares é fixado em 6 meses, nos termos do artigo 315 caput do CPP. Recurso, ou em ordem, portanto, concedida. É o meu voto, com cautelares. Olho o voto da desembargadora Lígia. Acompanho Vossa Excelência. Olho o voto da desembargadora Lira. Idem. Proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, a unanimidade de votos, conheceu o habeas corpus para conceder. Bom, não há mais nenhum processo a ser julgado com sustentação oral, mas temos alguns que não houve unanimidade, né? Que nós deixamos de proclamar o resultado. Qual é o primeiro deles, doutora Larissa? O habeas corpus número 1. Saiu, né? Eu queria logo adiantar que eu estou acompanhando o 1, o 7, o 8, o 12 e o 21. 1, 7, 8, 12 e 21. Vamos ver se é só o voto de Vossa Excelência que falta, que aí a gente proclama o resultado em bloco, né? Ganhamos algum tempo com isso. O 7, sim. O 8 também. 12 também. E 21. O 21 também aqui falta o desembargador Carneiro voltar, né? Então, vou proclamar os resultados dos habeas corpus dos itens 1, 7, 8 e 12, né? Repetindo, 1, 7, 8 e 12, que tem julgamento unânime. O primeiro deles, o item 1, a ordem foi conhecida e denegada. O do item 7, a ordem foi conhecida e concedida. O do item 8, ordem conhecida e concedida. O 12, ordem parcialmente conhecida e denegada. E do 21, a do Carneiro ausentou-se, né? Vamos deixar para o final, né? Nenhum mais? Então, agora nós vamos passar o julgamento dos processos com pedido de vista, né? Deixamos o 21 para quando o desembargador Carneiro retorna. Primeiro pedido de vista, o item 1 dos pedidos de vista, apelação criminal 268870, dígito 68.2023.8.06, sequência de 301. Apelante FG de M, apelado Ministério Público, minha relatoria, revisão da desembargadora Lira, processo pedido a julgamento na sessão do dia 24 de fevereiro. Como relator, apresentei o voto pelo conhecimento e provimento do recurso. A desembargadora Lígia acompanhou o voto do relator e a desembargadora Lígia pediu, vista, se não me falha a memória, um caso em que entendi que se tratava da aplicação do princípio indúbio pro réu
porquanto haveria lá a filmagem, né, do imóvel da vítima e não havia constatação nas imagens do ingresso do réu no mesmo, né? E em razão disso aí, fundamentalmente, né, fundamentalmente disso aí, foi julgado em dúbio pro réu. Eu me lembro até de barulho que o advogado ele insistiu na sustentação oral. Nós adiantamos, né? Ele insistiu na sustentação oral, e aí, quando teve a sustentação oral, que teve a manifestação do Ministério Público, Vossa Excelência achou melhor, eu até brincando disse, em dúvio provista, né? Vossa Excelência pediu vista. Pois não, está com a palavra para o seu. Obrigada, Excelência. Né? Adianto logo que estou acompanhando integralmente o voto, e aqui para explanar melhor, eu vou caminhando aqui, de que cito várias jurisprudências aqui, e analisando o caso concreto, à luz desses parâmetros doutrinários e jurisprudenciais, verifica-se que a versão apresentada pela ofendida não se encontra parada em elementos objetivos suficientes para caracterizar a certeza necessária à manutenção do decreto condenatório. Eu explico. Aí eu digo, narra a denúncia, a adequação dos fatos que eu vou passando, a testemunha Leonardo Dias afirmou que as próprias testemunhas, né? A Maria, vou passando, também estou narrando todas as testemunhas. No caso concreto, após minuciosa análise das provas objetivas, constata-se uma ruptura incontornável na dinâmica temporal e espacial narrada pela ofendida. A cronologia extraída das imagens do circuito interno de segurança do condomínio, conforme consta as folhas 54 a 163 e 245 a 246, desestrutura frontalmente o relato acusatório. E aqui, negrito, o elemento probatório de maior relevo e que constitui o vetor determinante para a reforma da sentença condenatória reside nas imagens captadas pelo circuito interno da segurança do condomínio residencial, onde a ofendida e a acusado habitavam, cuja cronologia foi minuciosamente descrita no voto do eminente relator, as folhas 381 e 382, e na decisão interlocutória do próprio magistrado de primeiro grau, que revogou a prisão preventiva. Quando o magistrado de primeiro grau revogou a prisão preventiva, ele disse que não existia nenhuma dúvida do horário lá, né? A análise objetiva das imagens revela a seguinte sequência temporal dos fatos ocorridos na manhã de 12 de outubro de 2023, conforme consignado. Aí eu estou dizendo às 7h15, que acompanhado de outro homem, não identificado nas outras câmaras, câmara 2, e ingressa sozinho em seu apartamento, localizado no pavimento terra, folhas 7, às 7h18, na câmara 2. O acusado aparece nas imagens saindo do seu apartamento, localizado no pavimento superior, às 7h54, a câmara 3, e, posteriormente, é registrado saindo do condomínio pela porta principal de acesso à via pública, às 7h55, na câmara 1. A vítima saiu de um apartamento sozinha às 8h16, na câmara 2. O réu retorna ao condomínio pela mesma porta, às 8h35, na câmara 1, e adentra seu apartamento às 8h36, na câmara 3. A confrontação dessa cronologia com a narrativa acusatória expõe contradições de extrema relevância, e é por isso que o digno relator levou para o indúbio pro réu. A vítima sustentou, desde a fase policial até o sumário da culpa, que a invasão, a luta corporal, os socos e a mordida ocorreram quando ela iniciou seu banho por volta das 7h38, e que a agressão cessou quando ela começou a gritar, provocando a fuga do agressor. Todavia, as imagens demonstram que, no exato horário presumido do ápice da agressão e da suposta fuga do réu, este é filmado saindo tranquilamente do prédio às 7h55, não retornando até 8h35. A vítima, por sua vez, somente emerge de seu apartamento
às 8h16, com lapso temporal expressivo, que não se coaduna com a dinâmica de uma agressão violenta, seguida de fuga imediata e socorro urgente. Adicionalmente, conforme analisado no voto do eminente relator, inexiste nos autos qualquer registro de imagem do circuito interno de segurança do condomínio, que é muito bem disse o desembargador Mário, que demonstra o ingresso ou a saída do acusado no apartamento da vítima no intervalo compreendido entre 7 e 9 horas do dia dos fatos. Com efeito, as câmeras de monitoramento não captaram, em momento algum, e essa é a dúvida, em momento algum, o réu adentrando pela porta do apartamento, inexistindo registro visual que comprove sua entrada ou permanência no interior da unidade habitacional. Ademais, constata-se, aqui é o ponto, a divergência severa e material entre as razões descritas no depoimento da ofendida, que alegou ter sofrido socos contundentes e uma mordida defensiva, e as conclusões, e aqui é do laudo técnico, de constatação de crime sexual, conforme consta as folhas 27 e 28, atestou de forma objetiva a presença de esquimose, aspas, sugestões de sucção, que na linguagem popular é que se chama vulgarmente, entre aspas, chupão, aquele, né, que deixa a mancha, né, no braço esquerdo e na região da linha axilar. A mecânica de formação deste tipo específico de lesão, e aqui também ressalto, desembargador Mário, que não há um álibi dele dizendo, olha, eu estava no outro canto, mas estava no mesmo prédio. Tipo específico de lesão decorrente de pressão negativa ou vácuo, vulgarmente conhecido como marcas de sucção, que aqui já, mais uma vez, eu já disse, vulgarmente chamado chupão, difere fundamentalmente de mordeduras. Esse é o ponto. O laudo está dizendo uma coisa, e aqui realmente difere realmente das mordeduras que ela diz, ou escoriações defensivas típicas de um cenário de embate violento e repentino. Então, isso não condiz com o depoimento que o êxito da vítima. Ao corroborar a inconsistência do relato acusatório inicial, a prova audiovisual também demonstra que a vítima adentrou o condomínio às 7h15, acompanhada de um homem não unificado nos autos, a cama 2, ingressando em sua residência logo em seguida. Esta contestação insere no processo a hipótese alternativa plausível de que as lesões periciadas, sugestões de contato íntimo prévio, possam não possuir qualquer nexo de causalidade com o ora apelante, fragilizando em definitiva a segurança exigida para um decreto condenatório. E daí, mais uma vez, em dobro pro réu, como foi dito. De outra parte, cumpre salientar que os depoimentos dos policiais civis, embora relevantes para atestar as circunstâncias da prisão em flagrante ou atestado emocional da vítima, restringiu-se a reiterar o que eles foram relatados pela ofendida, porquanto não presenciaram os fatos. Desse modo, tais depoimentos constituem prova testemunhal indireta que não tem o condão por si só de preencher a lacuna probatória instalada pela contraprova objetiva. Não obstante, a consistência da tese defensiva impõe-se o enfrentamento da inviabilidade da absolvição com fundamento da negativa de autoria, que essa foi a sustentação oral dele, que a tese que ele quer é a negativa de autoria e não indúbio pro réu. Peremptório, nos termos do artigo 386, inciso 4, CPP. Embora a prova técnica enfraqueça de maneira significativa a hipótese acusatória, não alcança o grau de certeza, como bem disse o digno relator, pela plena exigido para essa disposição, que pressupõe demonstração inequívoca, que aqui não há demonstração inequívoca de que o acusado não concorreu para a infração penal. Não diz que tinha nenhum álibi, não demonstrou nenhum álibi, isso porque não há nos autos, esse é o ponto, precisa sobre a eventual existência de, entre aspas, pontos cegos, fecha aspas, no sistema de monitoramento, uma vez que as câmaras não foram submetidas à perícia técnica, embora o juiz singular tenha afirmado não visualizar indícios de adulteração, a ausência de perícia técnica impede a confirmação segura. E aí foi pedida a perícia técnica pelo assistente de acusação, e o juiz indeferiu, e dessa
perícia, não se manifestou o Ministério Público nem a defesa. Estava devendo cumprir e sincronizado com o tempo real. Da mesma forma, não há informação precisa dos folos, se o acusado teria como acessar o apartamento da vítima por outra via, além da porta central monitorada. Nesse ponto, é necessário observar que, embora a assistente de acusação tenha solicitado a perícia das imagens durante a tese de instrução, as folhas 158, 161, 201, 202, nem a defesa nem a acusação, como já disse antes, apresentaram insurgência contra a decisão do juiz de primeiro grau, que indeferiu tal pleito. Essa inércia das partes reforça a preclusão da produção dessa prova técnica e a consequente manutenção da dúvida. Esse é o ponto sobre a exatidão dos registros das câmaras. Dessa forma, diante da janela temporal que ambos estiveram no mesmo edifício e da impossibilidade técnica de atestar a cobertura integral e infalível de todos os acessos, a dúvida persiste. E aqui em negrito. Contudo, essa dúvida opera em favor do acusado. A robustez das imagens temporais, ainda que sem perícia, aliada à contradição material do laudo pericial, aquele que eu disse, que veio de arranhão não foi realmente a sucção, gera uma intransponível dúvida razoável, justificando a absolvição pela insuficiência de provas, o princípio em duplo réu, e não pela prova cabal de não concorrência para a infração de negação de autoria. E aí eu trago aqui também jurisprudência, que eu peço licença para não ler, aqui da desembargadora Lígia, física a exigência de um estande probatório, qualificado, direito à responsabilidade criminal. Eu vou passando aqui, porque já adiantada a hora. A exigência de prova-pena para a condenação criminal visa justamente proteger os cidadãos contra as funções arbitrárias amparadas em narrativas isoladas. Conforme a jurisprudência consolidada, a mera existência de relatos incriminatórios, desacompanhado da necessária consistência lógica com os vestígios materiais e documentais da cena do crime, não autoriza a restrição de liberdade. Assim, reconhecida a fragilidade e a contradição do acervo probatório que embasou a condenação do apelante, a prova testemunhal exclusiva da ofendida carece da força necessária para sobrepujar a dúvida instalada. Isso porque é evidente que a narrativa inicial não se sustenta frente à dinâmica cronológica registrada e aos achados da medicina legal. Com efeito, excluir da força absoluta inicialmente conferida à palavra da ofendida, em face das graves contradições apontadas, que resta nos autos. São evidências que afirmam diretamente a acusação, sem, contudo, atingir a certeza negativa absoluta do inciso 4º. Nesse contexto, aplicando o princípio em duplo réu, não resta alternativa senão a absolvição do réu com fundamento no artigo 386, inciso 6 do CPP. Portanto, considerando que o conjunto probatório dos autos não atinge o nível de certeza exigida para uma condenação, impõe-se a reforma da sentença condenatória para absolver o apelante à observância ao princípio em duplo réu. Por fim, no que concerne ao pedido defensivo de remessa dos autos para apuração do suposto delito de denunciação caluniosa atribuída à ofendida, impõe-se reconhecer que eventual notícia-crime deve ser formalizada pela parte interessada mediante utilização das vias processuais próprias e adequadas perante o órgão de persecução penal. A instância recursal não se presta à deflagração de ofício de investigação ou ação penal autônoma, sob pena de indevida ampliação de seus limites objetivos funcionais. Cuida-se matéria que reclama iniciativa específica e tramitação própria, à luz do sistema acusatório e a repartição constitucional de atribuições entre órgãos de jurisdição e de acusação. Por todo esse oposto, acolho o voto do eminente relator para conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento para reformar a sentença de primeiro grau e, por consequência, absolver o réu Flávio Odílio Moraes, da imputação que lhe foi feita, com base no 386.6 do CPP. É como voto, Sérgio. Pois não, desembargadora Lígia. A desembargadora Lígia já votou, o voto visto vem na linha do voto do relator, né? Sem dissonância, portanto, proclamo o resultado.
a primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, conheceu do recurso para dar-lhe provimento, absolvendo o réu em face da incidência do princípio indúbio pro réu. O último processo, aliás, o penúltimo, né? O item 2, agravo de execução penal, número 800-2444, distrito 82.2024.8.06.5301. Trata-se de uma agravo de execução, como já disse, agravante Ministério Público, agravado André Gomes Sá, de relatoria da desembargadora Lira, que apresentou seu voto na sessão do dia 24 de fevereiro, pelo conhecimento e provimento do recurso. Prévio caso. Provimento do recurso reformando a decisão do primeiro grau, porque o agravante foi o Ministério Público, né? Eu pedi vista na ocasião e trago aqui o meu voto vista. É um pouco longo, 8 laudas, mas eu vou tentar resumir, né? Dado o nosso cansaço, o horário também, mas destacar aqui os pontos fundamentais, tá bom? De logo digo que sigo o entendimento da eminente relatora, né? A conclusão a que chegou. Me acosto ao seu entendimento, mas eu apresento aqui uma fundamentação jurídica diferente. Qual é a fundamentação jurídica que apresento para entender de reformar a decisão de primeiro grau, dando provimento ao agravo do Ministério Público? Súmula vinculante número 56, o recurso extraordinário número 641.320 do Rio Grande do Sul e o tema 993 do STJ. Então, meu voto está calcado no entendimento dessas três normas, né? A súmula vinculante, o RE e o tema do STJ. Pontuando aqui, o juiz da primeira vara de execução, ele entendeu de dar, né, a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, pena de 7 anos e alguma coisa, regime semiaberto, né? No meu ver aqui, na análise que fiz do processo, não foram atendidos os requisitos, né, dessas normas atinentes à súmula vinculante 56, o RE 641.320 e o tema 993 do STJ. E aí venho dizendo, né, na espécie, o juízo da primeira vara de execução penal da Comarca de Fortaleza fundamentou a sua decisão com base na superlotação das unidades prisionais do Estado, do Ceará. Contudo, a fundamentação adotada não especificou a capacidade máxima da Unidade Prisional de Segurança Máxima do Estado do Ceará, o PMASP, estabelecimento no qual o agravado encontrava-se recolhido. Tampouco destacou a quantidade de presos segregados ou prestou informação acerca do déficit de vagas e elementos imprescindíveis para a individualização da análise do caso concreto, segundo essas três normas a que eu me reportei. Em consulta à plataforma oficial do CNJ, denominada Geopresídios, consulta pública, a qual colhe e armazena dados das inspeções em estabelecimentos penais, verifica-se que a capacidade total da UP máxima é de 168 detentos, abrigando à época 116 internos, assim distribuídos, 76 no regime fechado, 28 no semiaberto e 12 com prisão preventiva. O sistema informa que a taxa de ocupação é de 69%, não havendo registro de contingente excedente. Isso dados lá do sistema do Conselho Nacional de Justiça, né? Ressalte-se que a decisão prolatada pelo juiz ocorreu em 30 de setembro de 2025, tendo a última inspeção sido concluída em 10 de setembro de 2025, ocasião em que foram apreciados os temas relativos à ocupação e população prisional. Acrescenta-se ainda que no sistema Geopresídios da aba Relatórios de Inspeções consta a informação de que há separação das pessoas privadas de liberdade de acordo com o regime fechado ou semiaberto. Tal circunstância afasta a incidência da súmula vinculante 56. Haja vista a incidência de alas próprias para o cumprimento da pena no regime semiaberto, na mesma unidade prisional, não se configurando, portanto, cumprimento em regime mais gravoso, né? A súmula vinculante 56 permite essa saída, mas quando inexistem, né, essas alas.
segundo o sistema lá, dados daqui, constantes no sistema do Conselho Nacional de Justiça, existiriam essas alas próprias. Ademais, conclui-se que o apenado estava segregado na UP máxima, estabelecimento que não operava em sua capacidade máxima, tampouco apresentava excedente populacional, situação que não se enquadra, por conseguinte, na hipótese fática delineada na súmula vinculante número 56. Cito aqui jurisprudência, que quando a súmula não é atendida, não há de se aplicar essa saída do detento, né? Com prisão domiciliar, e continuo. O posicionamento ora adotado tem como finalidade salvaguardar de forma clara e objetiva a autoridade dos precedentes qualificados de caráter vinculante. Nesse sentido, existe do julgador cautela na análise da matéria, evitando-se a aplicação de critérios puramente discricionários, sobretudo quando, no caso concreto, há dados empíricos, como a capacidade e o número de presos na unidade prisional, demonstrando que a decisão prolatada pelo juízo da primeira vara de execução penal da comarca de Fortaleza não se coaduna com a súmula vinculante 56, com o RA 641-320 e com o tema 993 do STJ. Destaque-se ainda que o presente deciso encontra-se em consonância com o artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, LINDB, uma vez que houve a devida análise das consequências práticas da decisão, não se resolvendo a controvérsia exclusivamente com fulcro em valores jurídicos abstratos. Ante o exposto, acompanhe a eminente relatora para conhecer e dar provimento ao recurso da acusação, mas por outros fundamentos, visto que há a possibilidade de cumprimento de pena no regime semiaberto, em área específica, da UP máxima, bem como pelo fato de a mencionada unidade prisional não apresentar população carcerária excedente, segundo os dados coletados no sistema. É como voto. Não há divergência, portanto, a indagação que fica, desembargadora Lira, é se Vossa Excelência entende de incorporar o vosso voto, essas razões, ou se não. Excelência, eu estou citando aqui tanto a súmula vinculante 56, como eu estou citando também o tema 933, ó, do STJ. Tem o RE 641-320. Eu estou citando tanto esse aqui, como o tema 933. Agora, achei... 993. 993. Eu estou citando aqui. Agora, achei interessante dizer que não, que quando o senhor disse que não está, tem os dados, né, do Conselho, mas assim, não está. Essa parte principal, eu fui olhar agora, tanto tem a súmula vinculante como o tema do STJ. Tanto não tem divergência, né? Pois não. Incorpora essa parte que fala dos dados e do RE 641-320 ou não? Não vai fazer diferença substancial, não. Que eu estou acompanhando o resultado final. Bom, sendo assim, proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade, conheceu do agravo para dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora, aquiescendo de incorporar os dados não constantes do voto primeiro apresentados no voto visto. Bom? E temos mais um processo que se refere a um que o desembargador Carneiro não votou, né, doutor? É o número 21, né? 21, extra pauta. Ela já tinha votado. Não tinha votado, não? É porque eu sou o último a votar. Eu pedi vista porque... Era desembargador ali? É. Número
2, agravo de execução. Agravo de execução. É. É porque você chegou aí, né? Bom, eu estava falando do 21. Isso. Ele é perigoso, né? Então fica o 21, né? Que faltou o desembargador Carneiro votar. 21 de habeas corpus. E tem 21 de habeas corpus. Aqui, proclamo o resultado, né? Que tem 21 não conhecido por unanimidade. Quantos processos nós julgamos? 177 processos julgados. Quase 5 horas. Sessão. FIFA faz. Sendo a Deus por mais trabalho para encerrada